O show militar foi totalmente transformado nos últimos anos. Novas tecnologias como IA, enxames de drones, drones subaquáticos e guerra eletrônica mudaram completamente o status quo, trazendo capacidades e ameaças que eram consideradas ficção científica há apenas algumas décadas. As Forças Armadas precisam se adaptar ou morrer, e a Suécia fez isso mais rápido que a maioria, destacando-se recentemente. Nos últimos anos, os suecos desenvolveram seus próprios enxames de drones, tornaram-se uma das primeiras nações a integrar IA em seus caças JAS-39 Gripen-E e foram pioneiros em uma nova abordagem modular para sistemas antidrones, com o Loki, só para citar alguns exemplos. Agora, a Suécia está prestes a mudar as regras do jogo novamente, desta vez debaixo d'água. Então prepare-se para o primeiro submarino de quinta geração do mundo, o classe Blekinge, ou A-26. Este submarino inovador reúne uma série de recursos que o tornam ideal para a guerra de nova geração no Mar Báltico e além. A Rússia agora parece impotente para detê-lo. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o A-26 e como ele pode mudar drasticamente o equilíbrio de poder no teatro do Ártico e além. Não deve ser surpresa saber que a empresa por trás do A-26 é a gigante sueca Saab, com uma linha de produtos que inclui o já mencionado Loki e o Gripen-E, a aeronave Global Eye de alerta aéreo antecipado e controle, o canhão sem recuo Carl Gustav M4 e o míssil antitanque NLAB. A Saab demonstra habilidade em fornecer sistemas de armas de classe mundial em vários domínios. Suas experiências anteriores com submarinos também foram positivas. Os submarinos classe Gotland, ou A-19, fabricados nos anos 1990, tiveram seus modelos atualizados e provaram seu valor. Em 2005, afundaram repetidamente o porta-aviões norte-americano USS Ronald Reagan durante exercícios, sem que o porta-aviões sequer soubesse que ele estava lá. Atualizações ao longo do tempo mantêm esses submarinos entre os melhores diesel-elétricos em operação. Para ser preciso, os 3 submarinos da classe Gotland da Suécia, os HSWMS Gotland, Upland e Harland, na verdade não foram projetados pela própria Saab. Foram projetados e construídos originalmente pela Cockhams AB, em Malmö, na época uma empresa independente. A Saab adquiriu a Cockhams em 2014 e renomeou o estaleiro para Saab Cockhams. Desde então, a Saab é responsável pelo serviço, manutenção e grandes modernizações dos submarinos, incluindo um programa de modernização de meia-vida dos 3 navios, realizado do fim dos anos 2010 até os anos 2020. Então, o que isso tem a ver com o novo A-26? Bem, os recentemente modernizados A-19 supostamente receberam muitos dos novos sistemas que aparecem no A-26. Mais importante ainda, o motivo pelo qual a Saab adquiriu a Cockhams em primeiro lugar foi principalmente por causa do programa A-26. A Cockhams começou a desenvolver o novo A-26 em meados dos anos 2000, como parte do esforço da Suécia para modernizar sua frota de submarinos. Mas então, em 2014, a FMV cancelou o programa, e por um bom motivo. Veja, a Cockhams estava há muito tempo sob propriedade alemã, tendo sido incorporada à Rubetswerk Deutsche Werft em 1999 e, posteriormente, a ThyssenKrupp Marine Systems, ou TKMS. O maior fabricante de submarinos da Suécia passou a ser, tecnicamente, controlado pelos alemães. O governo sueco estava preocupado com o principal fabricante de submarinos, vital para a segurança nacional, sob controle estrangeiro. A situação se agravou, culminando no cancelamento do contrato. O desenvolvimento foi paralisado, deixando um casco de milhões de coroas parcialmente concluído, suspenso no ar, por assim dizer. Para romper o impasse, a Saab AB adquiriu a TKMS AB da ThyssenKrupp em 2014, renomeou-a para Saab Kockums e recuperou o controle do estaleiro de Karlskrona e de sua força de trabalho de cerca de 900 funcionários. Com as preocupações de segurança nacional resolvidas, o projeto rapidamente retomou o andamento. Em junho de 2015, a FMV concedeu à Saab Kockums um novo contrato para 2 A-26, avaliado em 7,6 bilhões de coroas suecas, cerca de 820 milhões de dólares. O projeto estava de volta aos trilhos e a todo vapor. A quilha do primeiro A-26, designado HSWMS Blekinge, foi colocada nos estaleiros de Karlskrona no final de junho de 2022, com o segundo submarino, HSWMS Skåne, seguindo em produção paralela. Assim, um enorme e complexo esforço de construção está em andamento. O A-26 está sendo construído em 5 seções e possui 140 sistemas a bordo, que vamos discutir em detalhes em breve. Esses sistemas exigem impressionantes 600 mil peças individuais, 100 quilômetros de cabos e 10 mil tubos e dutos exclusivos.
A Saab usou engenharia avançada para implementar esse grande processo, com definição baseada em modelos, gêmeos digitais, threads e ferramentas de gerenciamento do ciclo de vida do produto. Apesar disso, a controvérsia sobre a propriedade, as interrupções na cadeia de suprimentos, como os lockdowns da Covid-19 e o enorme tamanho da cadeia de suprimentos tiveram impacto. De acordo com o contrato de aquisição mais recente, concedido em outubro de 2025, a entrega dos 2 navios foi novamente adiada. Os navios estavam originalmente previstos para entrar em serviço em 2024 e 2025, mas agora só são esperados para 2027 e 2028. O custo total também quase dobrou, passando de cerca de 1 bilhão e 510 milhões de dólares para 2 bilhões e 700 milhões de dólares. Agora, esse tipo de estouro de produção e orçamento é muito comum e geralmente indesejado. Atrasos nas entregas prejudicam a estratégia e o cronograma, e estouros de custos são difíceis de justificar politicamente. Mas no caso do A-26, o atraso foi, de muitas maneiras, um mal que veio para o bem. A tecnologia de guerra evoluiu tão rápido nos últimos anos que fabricantes militares do mundo todo correm para acompanhar. Sistemas planejados para serem integrados a navios e aeronaves podem ficar obsoletos antes mesmo de serem instalados. Isso implica cancelar o projeto e assumir os custos, ou redesenhar, gerando mais atrasos e custos extras. Se o A-26 tivesse sido entregue no prazo original, talvez alguns de seus recursos mais atraentes nem estivessem disponíveis. Agora, a Saab tem a oportunidade de integrar recursos de ponta e preparados para o futuro logo de início. E o A-26 está repleto exatamente desse tipo de recurso, características que o tornam uma força potencialmente imparável e que devem mantê-lo assim no futuro próximo. Um submarino de quinta geração em todos os sentidos do termo. Mas afinal, o que é um submarino de quinta geração? E o que faz do A-26 o primeiro do mundo? Um submarino de quinta geração é definido principalmente por sua capacidade de se integrar perfeitamente às operações multidomínio da OTAN, ou estrutura MDO, indo além da guerra submarina tradicional para operar de forma eficaz nos domínios marítimo, aéreo e da informação. Submarinos de gerações anteriores priorizavam furtividade e poder de fogo subaquáticos. Os submarinos de quinta geração são mais versáteis, com assinaturas multidomínio equilibradas, inteligência artificial avançada para processamento rápido de dados e capacidades de guerra no leito marinho, incluindo o uso de veículos subaquáticos não tripulados, ou UUVs e forças especiais. Como veremos em breve, o A-26 possui todas essas capacidades de sobra e ainda se destaca em furtividade e poder de fogo. Agora, o projeto de submarinos de quinta geração também enfatiza a modularidade. Baias de carga modulares permitem uma rápida reconfiguração para diferentes funções, incluindo inteligência, vigilância, reconhecimento, ou ISR, ataque e operações especiais. Precisa trocar de missão de vigilância para minagem? É só substituir o módulo de vigilância pelo de minagem. E o casco do A-26 está sendo construído com a modularidade como princípio central. Como dito antes, 5 seções estão sendo construídas ao mesmo tempo, e só o cone de popa pesa cerca de 80 toneladas. Quando todas estiverem prontas, serão encaixadas como peças gigantes de Lego. Essa construção modular significa que o A-26 pode ser rapidamente reconfigurado para funções diversas, como integrar sistemas de lançamento e recuperação de veículos subaquáticos não tripulados, ou UUVs, por meio de portais multimissão dedicados. O design modular amplia o potencial de exportação, permitindo ao fabricante ajustar recursos conforme as exigências de diferentes marinhas. Isso permite ao país reter tecnologias que representem riscos à segurança nacional, medida prudente da Suécia diante do histórico do A-26. Como você pode ver, o A-26 atende com confiança a todos os requisitos de um submarino de quinta geração, sendo o primeiro a conseguir isso. Ele combina furtividade, autonomia e flexibilidade modular, de maneiras que desafiam as suposições tradicionais sobre plataformas diesel-elétricas, e aterrorizou os russos. Seu design mostra como submarinos convencionais avançados podem ser alternativas eficazes e mais baratas aos navios nucleares, oferecendo flexibilidade operacional em vários teatros de operações e cenários de missão por uma fração do custo.
Projetado como um sistema multidomínio, o A-26 pode realizar coleta de inteligência, implantar sistemas não tripulados, apoiar operações especiais e monitorar a infraestrutura submarina. Tudo isso enquanto fica submerso e muito difícil de detectar por longos períodos. De fato, o aspecto definidor do A-26 é, sem dúvida, sua gestão multidomínio de assinaturas, alcançada por meio de técnicas de supressão acústica, magnética, de radar, elétrica, infravermelha e visual. Em seu papel dentro da estrutura MDO da OTAN, o A-26 está equipado com sistemas de vigilância eletrônica e comunicação que podem coletar, classificar e transmitir dados de forma eficaz para as redes de comando dos aliados. Suas poderosas capacidades de apoio eletrônico permitem a interceptação e classificação passiva de sinais para fornecer uma visão ampla das comunicações inimigas, emissões de radar e movimentos. É como um aspirador Hoover potente no fundo do mar, sugando informações sobre tudo o que a Rússia faz acima e abaixo das ondas. Claro, sendo uma embarcação subaquática, a principal forma de detecção é por sonar, e o A-26 está longe de ser deficiente nesse aspecto. O conjunto de sonares integra matrizes eletrônicas Atlas na proa e nas laterais, matrizes de sonar interceptor HF, sonar Kongsberg SA9510S, para evitar minas e mastros optrônicos, Safran Série 30, para observação por periscópio e na superfície. Esses elementos de sonar passivo e ativo operam em faixas de baixa a média frequência, priorizando a sensibilidade nos ambientes litorâneos predominantes do Mar Báltico. Os sistemas de medidas de apoio eletrônico, ou ESM, aumentam ainda mais a detecção acústica do A-26, ao monitorar sinais de radar e comunicação, permitindo que o submarino geolocalize emissores e classifique ameaças de forma passiva. Como é de se imaginar, a variedade de equipamentos de detecção do submarino gera muitos dados, que precisam ser processados rapidamente e com eficiência. A Saab usou inteligência artificial para acelerar esse processo. Segundo a empresa, o processamento de dados por IA no A-26 permite sincronização mais rápida com recursos aéreos, terrestres, cibernéticos e espaciais, em operações conjuntas, contribuindo para o que a Marinha Sueca chama de Guerra da Informação Subaquática. Isso inclui tanto a exploração de links de comunicação inimigos, quanto a proteção da infraestrutura submarina nacional, especialmente cabos e dutos submarinos críticos. Gerenciar tantos sinais e dados e escolher as respostas corretas não é tarefa fácil. Mas o A-26 está bem equipado para isso. Seu Sistema de Gerenciamento de Combate 9LV, ou CMS, fornece comando, controle, comunicações, computadores e inteligência, ou coordenação C4I, entre plataformas navais e tipos de missão, aumentando a velocidade e a eficácia na tomada de decisões. O 9LEUV integra entradas de matrizes de sonar e sensores optrônicos para fornecer aos operadores um quadro tático unificado, dando a eles o poder de identificar e responder rapidamente a ameaças. O 9LV incorpora processamento avançado para a correlação de dados em tempo real, tanto de sistemas ESM de radar quanto de ESM de comunicações. Isso dá ao A-26 uma maior capacidade de detectar emissões eletromagnéticas sem transmitir ativamente, o que pode comprometer a furtividade. Aproveite análises militares detalhadas e apresentações de armamentos. É isso que entregamos toda semana aqui no The Military Show. Inscreva-se no canal para acessar as melhores análises militares do YouTube. Agora, as tecnologias que acabamos de discutir são revolucionárias, especialmente na região onde o A-26 foi projetado para operar, pelo menos a serviço da Marinha Sueca, o Mar Báltico. O casco hidrodinâmico do A-26 é otimizado para operações de alta furtividade em ambientes litorâneos, especialmente nas águas confinadas e rasas do Báltico. É um mar que apresenta um conjunto único de desafios. Ele congela no inverno e possui um fundo do mar complicado, o que dificulta muito o uso do sonar. É, essencialmente, uma grande zona de combate litorânea, com águas rasas e linhas costeiras complexas, que a tornam totalmente inadequada para submarinos nucleares. Mas não para o A-26. O casco de pressão do A-26 usa aço avançado de alta resistência, mantendo a integridade estrutural em profundidades operacionais e reduzindo assinaturas acústicas. Ele não possui tanques externos, o que reduz sua detectabilidade, e é reforçado para resistir a choques, permitindo operações em ambientes minados como o Mar Báltico. Com um comprimento de pouco menos de 66 metros, uma boca de 6,75 metros, calado de 6 metros e deslocamento de cerca de 1.925 toneladas na superfície e 2.100 toneladas submerso, ele é ideal para navegar em águas rasas, como grande parte da costa do Mar Báltico. A navegação é aprimorada pelo leme de popa Jude,
com 4 superfícies controladas independentemente, oferecendo manobrabilidade superior em baixa velocidade e estabilidade na imersão ou em condições turbulentas. Esse design melhora o manuseio em ambientes arquipelágicos como o Báltico, sem comprometer a eficiência hidrodinâmica. A combinação do casco resistente à pressão e da configuração X-Ruder dá ao A-26 outra capacidade poderosa, especialmente na guerra no fundo do mar. Pode repousar no fundo do mar, protegendo cabos submarinos, vigiando pontos de estrangulamento marítimo e controlando linhas de comunicação marítimas. Além disso, os russos provavelmente nem perceberão sua presença, devido aos avançados recursos furtivos do A-26. A Saab nomeou seu sistema de furtividade de forma apropriada, Ghost, sigla para Genuine Holistic Stealth, furtividade holística genuína. Desenvolvida pela Saab, essa tecnologia avançada de furtividade reduz as assinaturas detectáveis de uma embarcação nos espectros acústico, magnético e eletromagnético. Existem vários componentes nessa tecnologia, sendo o principal deles a configuração do motor do A-26. O A-26 utiliza um sistema híbrido de propulsão diesel-elétrica e Stirling, com AIP independente de ar. O sistema diesel-elétrico possui 3 motores a diesel, que recarregam as baterias durante o trânsito na superfície ou em snorkel. Recarregar as baterias assim permite ao A-26 usar propulsão elétrica por bateria, para operações submersas silenciosas em maiores velocidades. O componente AIP é composto por 3 motores Stirling Cochrane. Cada um fornece cerca de 75 kW de potência mecânica, convertida em eletricidade, resultando em uma potência AIP combinada de aproximadamente 225 kW. E é nesse componente AIP do motor que está a mágica. O Sistema de Propulsão Independente de Ar, ou AIP Stirling da Saab, permite que o A-26 opere submerso por várias semanas sem precisar emergir. Para um submarino não nuclear, isso já é um feito e tanto. Antes, esse alto nível de autonomia era reservado apenas para submarinos movidos à energia nuclear. Submarinos diesel-elétricos geralmente ficam submersos por poucos dias antes de precisar emergir para captar oxigênio para os motores. O sistema AIP Stirling utiliza oxigênio líquido armazenado e combustível diesel para gerar energia por meio de combustão externa em um ciclo fechado, produzindo vibração e ruído mínimos. Comparado a outras tecnologias AIP, como células de combustível, ele é mais econômico, mais fácil de manter e compatível com adaptações modulares. O funcionamento dele é um excelente exemplo daquela mistura sueca de praticidade e engenhosidade. O motor de combustão externa de ciclo fechado do Stirling AIP queima diesel com oxigênio líquido armazenado em tanques a bordo. A combustão aquece um gás inerte selado, como hélio, no motor, fazendo-o expandir e mover os pistões. Os pistões giram um gerador que produz eletricidade para o motor elétrico do submarino, ou recarregar as baterias. O gás aquecido é resfriado pela água do mar antes de ser recompresso, finalizando o ciclo. Todo esse processo ocorre enquanto o submarino está submerso, sem necessidade de oxigênio atmosférico. Esse sistema notável traz 4 vantagens principais para o A-26 e também para os submarinos da classe Gotland que o utilizam. A primeira, como discutimos, é a maior autonomia submersa. A classe Gotland pode permanecer submersa por até 14 dias, navegando a 5 nós sem usar o snorkel, o que permite um alcance de 1.700 milhas náuticas. As mudanças no A-26 devem permitir que ele fique submerso por mais tempo. Segundo relatos, ele pode permanecer submerso por até 45 dias, incluindo cerca de 18 dias operando exclusivamente com AIP, com uma velocidade máxima submersa de aproximadamente 20 km por hora. A segunda vantagem é o alto nível de furtividade e silêncio. O motor Stirling é praticamente silencioso e livre de vibrações porque a combustão é contínua e externa às partes móveis. O submarino tem assinatura acústica muito baixa, tornando-se extremamente difícil de detectar, especialmente nas águas rasas e cheias de obstáculos do Mar Báltico. A terceira vantagem proporcionada pelo AIP é a redução da detectabilidade. O uso do snorkel expõe o mastro do submarino e gera ruído e uma assinatura de radar. Sem precisar do snorkel, o submarino fica oculto e reduz muito o risco de ser detectado por radar, sonar ou visualmente. Em quarto lugar, o AIP Stirling é mais econômico para produzir e manter em comparação com outras tecnologias AIP, como células de combustível ou energia nuclear. Na prática, ele oferece uma alternativa de alto desempenho sem a complexidade e o custo da propulsão nuclear. Embora outros sistemas AIP, como células de combustível, sejam um pouco mais silenciosos, o motor Stirling oferece longa autonomia, silêncio e confiabilidade, tornando-o ideal para o primeiro submarino de quinta geração do mundo.
Mas as características fantasmagóricas do A-26 certamente não terminam no seu motor. Todo o formato aerodinâmico em gota minimiza o ruído e a turbulência causados pelo fluxo. Revestimentos anecoicos no casco externo absorvem retornos do sonar ativo em operações submersas. Suportes emborrachados e defletores isolam a maquinaria, evitando que vibrações cheguem ao casco de pressão. O resultado são níveis de ruído entre os mais baixos das classes de submarinos não nucleares. Mesmo na superfície, o A-26 mantém significativa furtividade. Penetrações tradicionais no casco ampliam a seção reta radar e os riscos de vazamento. Para evitar esse problema, o A-26 utiliza mastros optrônicos não penetrantes, equipados com sensores eletroópticos para as funções de periscópio e busca, que são integrados a sistemas de imagem de alta resolução. Essa configuração de mastro permite que o A-26 mantenha a furtividade durante a vigilância em águas rasas, ou na profundidade de periscópio, sem expor protuberâncias vulneráveis à detecção visual ou eletromagnética. O mais importante é que essa configuração segue os princípios de operações centradas em rede da OTAN, permitindo links de dados seguros para compartilhar informações de sensores com unidades aliadas aéreas e navais. Claro, o A-26 não foi construído apenas para identificar ameaças. Ele também foi feito para eliminá-las. O armamento ofensivo principal são 4 tubos de torpedo de 533 mm que podem lançar torpedos pesados, torpede 62 ou 63, em funções de guerra anti-submarino e anti-superfície. O TP-62, uma arma propulsionada por pump jet com alcance superior a 40 km e uma ogiva de 130 kg, oferece uma capacidade de ataque particularmente versátil contra embarcações de superfície e submarinos. Esses tubos também permitem o lançamento de minas navais para operações de negação de área. Para garantir ainda mais, há também 2 tubos de 400 mm para o lançamento do torpedo leve Torped 47, também conhecido como torpedo leve da Saab, SLWT. Esse arranjo pode acomodar uma carga de armamentos de aproximadamente 20 unidades no total, incluindo torpedos e minas. Esses armamentos são armazenados, como você deve ter imaginado, em configurações modulares, para otimizar as cargas úteis específicas de cada missão. E é o próximo módulo na sequência que provavelmente é o mais empolgante de todos. Complementando os tubos de torpedo, há um portal multimissão de 2 metros por 0,5 metro que serve como uma câmara de saída flexível. Projetada para lançar veículos subaquáticos não tripulados ou transportar até 8 mergulhadores das forças especiais com equipamentos. O A-26 foi projetado para acomodar confortavelmente até 25 tripulantes, podendo chegar a 35, com mergulhadores ou outras forças especializadas. O portal multimissão significa que o A-26 não é apenas capaz de disparar torpedos e minas. Ele pode lançar fuzileiros navais para inserção secreta ou veículos subaquáticos não tripulados, multipropósito, para operações no leito marinho. Tudo sem comprometer o perfil furtivo do submarino. Agora, o A-26 não é o único submarino nas águas que oferece a capacidade de lançar veículos subaquáticos não tripulados e forças especiais. O módulo de carga útil do submarino classe Virginia da Marinha dos Estados Unidos faz praticamente o mesmo, e os modelos alemães tipo 212, 214 e a classe Sodoryu japonesa também podem transportar cargas especializadas, como veículos subaquáticos não tripulados ou mergulhadores. Mas ao contrário desses submarinos, o portal multimissão do A-26 é um elemento central e configurável do projeto, e não uma capacidade adicional, sendo o primeiro submarino a incluir essa capacidade de 5ª geração. A arquitetura modular do casco permite futura integração de lançadores verticais para mísseis de cruzeiro, com propostas de até 18 células para munições de ataque terrestre ou antinavio, como versões adaptadas do Tomahawk. Esse módulo permite adaptar o A-26 a ameaças hipersônicas ou de longo alcance, conforme a tecnologia evolui. Considerando tudo isso, é fácil entender por que o A-26 é considerado a próxima geração em tecnologia de submarinos. A combinação de furtividade, submersão prolongada, perfis variados de missão e capacidade modular promete mudar o jogo no Mar Báltico, de formas que Vladimir Putin provavelmente não aprova. Agora ele tem uma nova e formidável ameaça assimétrica para lidar com as já cambaleantes operações navais da Rússia. Para começar, ele vai ter dificuldade para localizar o A-26. A água rasa e salobra do Báltico e a acústica complexa criam pontos cegos que favorecem submarinos pequenos, ultra-silenciosos e diesel-elétricos, como o A-26. A tecnologia Ghost do navio é ideal para explorar esse ambiente, fazendo o submarino sumir da detecção russa a pequenas distâncias. Se você não consegue encontrá-lo, não pode atingi-lo. O motor Sterling AIP do A-26 permite que ele permaneça escondido no fundo do mar por dias, sendo praticamente impossível de localizar e representando uma ameaça constante.
Putin pode saber que ele está em algum lugar, mas não saberá onde, o que faz ou por quanto tempo ficará lá. O pior é que isso não é só um problema da Suécia para Putin, mas da OTAN. O A-26 pode ficar deitado no fundo do mar, esperando silenciosamente o momento certo para lançar torpedos TP-62 e atacar fragatas e corvetas russas desprevenidas na superfície. Ele pode lançar mergulhadores ou veículos subaquáticos não tripulados para sabotar oleodutos submarinos e cabos de comunicação russos vitais sob seus olhos. Ou ele pode apenas atuar como um sentinela silencioso, coletando dados dos movimentos russos e enviando-os à OTAN sem os russos perceberem. De fato, mesmo um pequeno número de A-26 atua como um poderoso fator de dissuasão contra qualquer agressão russa, devido ao dano desproporcional que o elemento surpresa permite que eles causem à frota russa. Então, Putin provavelmente terá que desviar recursos significativos para medidas anti-submarino no Báltico, para combater o A-26 da melhor forma possível. Isso é um grande problema para um país cujo forças armadas e orçamento já estão sobrecarregados na Ucrânia, especialmente em águas difíceis como as do Báltico. Pouco consolo para o autocrata, mas ele ainda tem alguns anos antes do pesadelo virar realidade. Embora com seu atual ritmo acelerado de evolução, quem sabe quais novas capacidades assustadoras o design modular do A-26 terá integrado até lá. Vamos acompanhar de perto e manter você informado, então fique atento. E enquanto isso, confira este vídeo sobre aquela outra maravilha da engenharia militar modular sueca moderna, o sistema anti-drone Loki mencionado anteriormente. Obrigado por assistir.